Olha, se preparem, porque a gente vai mergulhar agora numa das histórias de arqueologia mais inacreditáveis do século XX. Vamos falar dos manuscritos do Mar Morto. Uma descoberta que, sério, virou de cabeça para baixo muito do que a gente achava que sabia sobre a história antiga. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa descoberta, vamos começar com uma pergunta que é, no mínimo, provocadora. E se a Bíblia que a gente conhece hoje não fosse a única versão que já existiu? E se lá atrás existissem outros textos com outras variações que simplesmente se perderam no tempo? Pois é, lá pela metade do século XX, essa pergunta deixou de ser só uma ideia e virou algo muito, muito real. E o mais maluco é como tudo isso começou. Sabe, não foi com uma expedição super planejada, com mapas e arqueólogos famosos, nada disso. A história começa, acredite se quiser, com um pastor beduíno, uma cabra que se perdeu e uma caverna lá no meio do nada, nos penhascos de Qumran. A jornada desses manuscritos, olha, é uma verdadeira novela. Depois que o pastor achou os rolos lá em 1947, eles foram vendidos por uma mixaria, quase nada. Um lote foi parar na mão de um bispo da Igreja Ortodoxa Síria e o outro com um professor da Universidade Hebraica. Foi só em 1948 que o pessoal do mundo acadêmico bateu o martelo e confirmou sim, esses documentos são autênticos e, mais importante, são antigos pra caramba. A partir daí, o valor deles, claro, disparou. Pensa só, em 1954, o governo de Israel pagou $250 mil pelo lote que estava com o bispo. Para a época, isso era uma fortuna. Hoje, seria o equivalente a milhões. Isso já dá uma dimensão da importância do que tinha sido encontrado, né? Mas olha, essa descoberta na primeira caverna foi só a ponta do iceberg. O que veio depois foi uma verdadeira saga, que durou décadas, para que esses manuscritos finalmente chegassem ao público. Foi um caminho cheio de novas descobertas, sim, mas também de muito conflito político e uma controvérsia danada. Esse caminho até o acesso público foi, nossa, longo e bem polêmico. Durante os anos 50, mais 10 cavernas com textos foram achadas. Só que todo esse tesouro ficou sob controle da Jordânia. E aí que o problema começa. Por décadas, a pesquisa ficou restrita a uma equipe minúscula de só 8 estudiosos. Imagina, 8 pessoas para o mundo todo. Mesmo depois que Israel assumiu o controle da área, em 1967, a coisa continuou andando a passos de tartaruga. Esse monopólio só foi quebrado de vez em 1991, quando umas cópias em microfilme vazaram, sem autorização, e aí sim a pesquisa se abriu para o mundo inteiro. Tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Quem exatamente escreveu e escondeu essa biblioteca incrível? Que comunidade era essa que vivia isolado no deserto e produziu uma coleção de conhecimento tão gigantesca? Então, a teoria mais forte, o palpite principal, aponta para um grupo chamado de essênios. As fontes históricas da época descrevem eles como uma seita judaica que vivia meio isolada, em comunidade, lá no deserto. Eles seguiam regras bem rígidas, batiam de frente com o pessoal do Templo de Jerusalém, que eles achavam que era corrupto, e o ponto-chave: eles esperavam com muita fé a chegada de um Messias. Só que aqui é que a história ganha um tempero de mistério. Apesar de tudo apontar para os essênios, a palavra essênio não aparece nenhuma vez em nenhum dos milhares de fragmentos que foram encontrados. Então, oficialmente, a autoria ainda é um enigma fascinante. Bom, a gente já viu como os manuscritos foram achados e quem provavelmente escreveu. Mas a grande questão é, o que, afinal de contas, tinha dentro daqueles potes de cerâmica? Vamos dar uma olhada no conteúdo dessa biblioteca que ficou congelada no tempo. Basicamente, os manuscritos são uma biblioteca dividida em 3 grandes partes. 40% do material são cópias de livros que a gente conhece da Bíblia hebraica. Outros 30% são os chamados apócrifos, que são livros religiosos que acabaram não entrando na Bíblia oficial. E os últimos 30% são textos da própria seita, sabe? Documentos exclusivos deles, falando sobre as regras da comunidade, as crenças e o que eles esperavam que ia acontecer no fim do mundo. E olhando só para os textos bíblicos, a gente consegue até ver quais eram os hits da comunidade. O livro de Salmos é o campeão, com 36 cópias encontradas. Logo depois vem Deuteronômio e Isaías. E uma curiosidade bem legal: esses são justamente os 3 livros mais citados no Novo Testamento. Isso mostra a influência gigantesca que eles tinham naquela época. Tá, mas e aí? Depois de toda essa história, por que essa descoberta é tão revolucionária? Como é que ela mudou tudo que a gente achava que sabia? Agora a gente chega no ponto principal. O impacto de tudo isso pode ser resumido em um número: 1000.
1000 anos. Pensa comigo, antes de 1947, os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica que a gente tinha eram do século IX, depois de Cristo. De repente, com os manuscritos do Mar Morto, a gente voltou 1000 anos no tempo. Foi como entrar numa máquina do tempo, encontrando textos que foram escritos até no século II antes de Cristo. Foi um salto gigantesco para o nosso conhecimento. E o que esses textos 1000 anos mais antigos revelaram? Bom, segundo o professor Júlio Trebole Barreira, que foi um dos editores dos manuscritos, eles provaram que a transmissão do texto bíblico durante esse milênio todo foi, e aqui eu cito ele, extremamente fiel e cuidadosa. Ou seja, o núcleo da mensagem se manteve incrivelmente estável. E aqui vem a parte que eu acho mais fascinante. O impacto foi duplo, quase um paradoxo. Por um lado, os manuscritos confirmaram que o texto foi copiado com uma precisão incrível ao longo dos séculos. Mas, por outro lado, eles revelaram uma coisa que a gente tinha esquecido. Naquela época, não existia uma versão oficial da Bíblia. Várias versões diferentes dos mesmos livros circulavam ao mesmo tempo e todas eram consideradas autênticas. Resumindo, é como se os manuscritos tivessem aberto uma janela para um mundo que a gente tinha perdido. Eles mostraram que o judaísmo na época de Jesus era muito mais diverso do que se pensava. Não era só fariseus e saduceus. Eles deram um contexto histórico real para aquela expectativa toda para um Messias. E, finalmente, explicaram por que algumas citações do Antigo Testamento que aparecem no Novo Testamento são um pouco diferentes do texto que a gente conhece hoje. E essa história, olha, ainda não acabou. A descoberta continua viva. Hoje em dia, com tecnologia de ponta, com imagens digitais, modelagem 3D, os pesquisadores ainda estão decifrando fragmentos que antes eram impossíveis de ler. Ou seja, novos segredos dessa biblioteca antiga continuam a ser revelados. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história dos manuscritos do Mar Morto, uma das maiores descobertas do século, começou por causa de uma cabra perdida. Isso faz a gente pensar quantas outras descobertas gigantescas capazes de mudar a história não estão por aí, escondidas debaixo da areia, só esperando um acaso para serem encontradas.